Bom, a gente, na aula passada, né, a gente estava falando sobre a representação do conhecimento, uma representação de conhecimento muito trabalhada, principalmente nessa, todas as vezes que a gente fala, né, de representar o conhecimento, representar aquilo que está sendo trabalhado, é um exemplo, né, onde a gente quer formular objetivos, a gente tenta sempre simular o mais próximo dos problemas, das problemáticas que a gente tem aqui, que a gente tem nos problemas comuns, né? Por exemplo, você quer viajar de um ponto A a um ponto B. Nesse caso, o exemplo é um exemplo da Romênia. A gente talvez não conheça muito a situação, mas a gente vai descrever a problemática, onde eu estou em uma cidade e eu quero ir para uma outra cidade, porque, por exemplo, eu quero pegar um voo lá. Então, o objetivo é estar numa cidade chamada Bucareste, e a formulação daquele problema, eu tenho os estados, quer dizer, vou passar por várias cidades, eu vou ter um mapinha no próximo slide, e a ideia é dirigir entre essas cidades para chegar no meu objetivo, que é estar em Bucareste. Então, eu tenho que encontrar uma solução, né, uma sequência, né, de cidades, né, de Arad, Sibiu, Fagaras, qual é a sequência de cidades para chegar a Bucareste. A minha ideia é esse mapa, né, que vocês estão vendo aí, onde eu tenho várias cidades, né, onde essas cidades, ela aqui nesse caso, entre uma aresta e outra, ele tem um número, essa numeração seria a quilometragem, né, de uma cidade para outra, e as cidades que estão interligadas. Claro que aqui nesse exemplo, eu brinco que no estado de Mato Grosso, isso pode ser que esses 71 quilômetros sejam rápidos, mas se você não sabe qual a qualidade da estrada, você pode gastar muito mais tempo se você pegasse essa reta aqui de 151 quilômetros, né? Se 151 quilômetros fosse asfaltado. Então, aqui, esqueçam o conceito de como é a estrada. Não vamos pensar nessa problemática. A ideia é que vocês estão. Deixa eu anotar aqui. Vocês estão, né, atualmente, vocês estão em Arad, aqui, ó, essa cidade, e vocês querem chegar em Bucareste, que é esse aqui, esse xizinho aqui. Como chegar lá, né? Qual a forma de chegar? Eu vou falar que eu venho por aqui, não estou pensando em menor distância nem nada, né? E chego a Bucareste. Mas se vocês perceberem, eu tenho, né, mais algumas opções, né? Por exemplo, eu posso, por exemplo, vir por aqui, né? Eu venho por aqui, chego aqui, baço aqui, ando aqui e cheguei no meu estado. Mas eu posso ter também ou mais algumas opções. Eu posso, por exemplo, vir por aqui, chegar aqui, descer por aqui, vir por aqui e chegar também em Bucareste. Meu objetivo foi alcançado? Foi. Em tanto dessas três soluções que eu dei, mas eu posso ter mais soluções, por exemplo, onde eu posso falar que por algum motivo eu quis fazer essa rota, né, de subir, descer e chegar aqui. Então, as opções são as mais variadas possíveis de solução. Qual seria a minha solução ótima? Ou eu posso falar assim que eu tenho um custo de caminho menor, mas eu cheguei ao meu objetivo? Cheguei, que é estar em Bucareste. São as várias opções possíveis. Então, toda vez que a gente define, a gente está definindo o problema. Então, o problema, ele sempre vai ser definido, por exemplo, no estado inicial. Por exemplo, ele está em Arad, quais são as ações, né? Ele se posicionar de um estado, não é? De um lugar para outro. Então, ele vai escolher as movimentações que ele vai fazer, né? Por exemplo, aqui ele falou, eu estou em Arad, e de Arad, por exemplo, eu vou para Zerinde, de Zerinde eu iria para outro. Então, o teste de objetivo é perguntar assim, eu estou em Bucareste? Não. Então, ele vai continuar. Eu estou em Bucareste? Então,
então ele vai continuar. Então, ele sempre vai ficar testando aquele objetivo dele. O custo do caminho é uma ideia que se tem, tá? Porém, não quer dizer que ela é como se diz, obrigatória. Ele é uma informação a mais. Por exemplo, eu poderia falar que naquele mapa anterior, eu poderia falar assim, eu tenho a soma das distâncias, né? Ou eu posso falar também que eu quero passar por menor número de cidades possíveis. Então, tudo isso pode ser calculado usando o que a gente chama de custo de caminho. A solução é essa sequência, né? Quantas cidades eu passo para chegar do meu estado inicial, que é lá em Arad, para chegar no meu objetivo, que é estar em Bucareste. Qual que é a melhor? Lembrando que a gente não é qualitativa, ela não é quantitativa, é o menor custo do caminho. Então, eu falo assim, eu passei qual o que eu usei menos tamanho, né? Menos o que ali no caso aqui, quando eu falei para vocês que cada aresta dessa vai ter um tamanho, né? Onde a gente vai falar assim, vou somar isso tudo e quanto menos quilometragem eu tiver, menos tempo eu vou percorrer. É claro, igual eu brinquei com vocês, nesse caso da solução ótima, eu estou somando. Eu não falei ali, por exemplo, se ali é uma estrada boa, né, de terra, uma estrada asfaltada, alguma coisa desse tipo. Então, a gente não entra nesse conceito, tá? Mas a ideia é que a gente fala que a solução ótima vai ser a que tenha menor custo do caminho em si. Toda vez que a gente fala de espaço de estados, essas possibilidades que eu mostrei no mapa ali para vocês, né? Então, eu tenho essa abstração das possibilidades, né, de conjunto, né, de soluções possíveis, né? E a ação também, que é abstrata, igual eu falei, eu vou de um ponto outro para um outro ponto, e eu vou representar esse conjunto de rotas, desvios, paradas, tudo vai ser representado. A ideia é que eu estou num estado ali atual, que é Arad, e me movimento para uma próxima cidade, que é Zerinde. Então, ele vai se movimentar de um ponto para outro, atualizando aquele estado atual. O que a gente chama de solução é a forma, né, os vários caminhos que eu tenho para chegar numa solução no mundo real. A abstração ela é muito útil, principalmente se cada ação abstrata é mais fácil, né, de executar que o problema original. Então, esse conceito em si é fundamental. Um outro exemplo muito clássico, toda vez que a gente fala de espaço de estados, é o mundo do aspirador de pó. Esse mundo do aspirador de pó, ele é muito trabalhado, os conceitos dele, né, a ideia em si, é você modelar um mundo, onde, o que acontece? Vocês têm, né, um aspirador, um robozinho aspirador, onde ele pode ir para a esquerda, e para a direita, né, e aqui são estados, né, que eu desenhei, né, os estados, esse carinha aqui é a sujeirinha, tá, a sujeirazinha que ele vai aspirar, então ele tem as seguintes opções, ele está do lado esquerdo, inicial, são dois estados iniciais, duas possibilidades, ou ele está do lado esquerdo, posicionado do lado esquerdo, ou ele está posicionado do lado direito, ele pode se movimentar da direita para a esquerda, e ele pode, no caso, limpar onde ele estiver, né, fazendo a limpeza, aspirando aquela sujeira. Aí, nessa árvore de possibilidades, por exemplo, se eu tomar essa árvore aqui de possibilidades, eu tenho essas características, né, então ele está aqui, ele vai aspirar a sujeira, né, quer dizer, ele fez a recursividade aqui, foi pro lado direito, né, então, quer dizer, ele movimentou aqui, aspirou aquela sujeira e ficou no estado de objetivo, que é ter tudo limpo, estar tudo limpo, né? Já essa segunda opção, né, eu tenho, no caso, aqui, eu também tenho o meu estado final, ele meio que cruzou aqui, onde eu tenho a condição de fazer a limpeza, né, daquele estado, né, e ele tá na direita, ele limpa e vai para o outro quadradinho fazer a limpeza. Então, aqui é uma forma de fazer o desenho, né, desenhando as possíveis soluções daquilo. Nível de possibilidade, de opções que você tem, são essas daqui, até.
Então, nós temos essas características, né, dos estados, das formas de definição, né, que eles estão definidos pelo onde o robô está, e as possibilidades de estado aqui, no caso, que são 8 possibilidades que ele desenhou aqui, tá? São a forma de visualizar, né, as possibilidades e percorrer aquelas possibilidades em cima daquilo. O estado inicial, como eu disse para vocês, pode ser qualquer um, principalmente porque a gente pode iniciar um desses dois estados, né, em si, ele me deu mais de uma opção, nesse caso, né, nesse exemplo. As ações é esquerda, direita e aspirar, então ele pode ir para a esquerda ou ele pode ir para a direita, e ele pode aspirar, são 3 funções que ele pode fazer, né? Então aqui ele se movimentou da esquerda para a direita e aqui da direita para a esquerda e fez a aspiração em si, foi limpando os produtos, a sujeira em si. O teste de objetivo nesse caso é verificar se os quadrados estão limpos. Então ele vai lá e fala assim: os quadrados estão limpos, perfeito. Então eu consegui encontrar meu objetivo. O custo do caminho, ele fala que a cada passo que ele dá, né, a cada movimento que ele faz, ele atribui o valor 1. E assim o custo do caminho é o número de passos que eu tenho naquele caminho em si. Aí, um outro exemplo muito clássico, principalmente quando a gente aborda algoritmos genéticos, o pessoal sempre tenta resolver esses problemas, que são problemas não quantitativos, né? São problemas que a gente tem de um estado para outro, né? Onde, no caso aqui, eu tenho o início, né? O meu estado atual, e meu estado objetivo, que é se movimentar para que todos fiquem nessa sequência, né? Esse quebra-cabeça de 8 peças, brincadeira que muita gente gosta, né, de brincar, são coisas não lógicas, né, que eu brinco, que ele é considerado não lógicas, porque você tem que quebrar, como o nome mesmo diz, um quebra-cabeça, né? Então você tem que contabilizar ele de uma forma que você consiga resolver ele desse estado inicial, que geralmente vai estar totalmente bagunçado, para o estado objetivo, que ele está numa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Você tem um número, no caso, 8 números, né? E você tem um espaço em branco. Se vocês notarem aqui, é o seu espaço em branco para fazer a movimentação. Qual que é a forma de representar esse problema? Quantos movimentos são possíveis, né? Quantos estados existem em si? Então, essas são as possibilidades que existem em cima disso, né? Então, a gente vai navegar e vai verificar as possibilidades, né? Então, se a gente fala de estado, né? Onde cada peça vai estar e onde vai estar o meu espaço vazio, né? O estado inicial, nesse caso aqui, eu coloquei esse, mas lembrando que pode estar de qualquer jeito, desorganizado de qualquer jeito, né? E coloca, no caso, a função sucessora, né, se movimentar para onde está vazio, para a esquerda, para a direita, acima ou abaixo. Então, essa movimentação só é permitida porque eu tenho o meu espaço vazio, né. Qual que é o meu teste de objetivo, né, se o estado correspondente àquela configuração objetivo, que é colocar ele na sequência, né. Então, ele tem esse custo, que também pode ser calculado para cada movimento que eu dou para resolver aquele problema, tá? Então, deixa eu ver. Um outro também, o da 8 rainhas, né, onde eu tenho, um muito utilizado, né, que a gente trabalha muito com relação a isso, né, o estado, né, de qualquer disposição de 0 a 8 rainhas, né, a função é colocar uma rainha em qualquer vazio, né, e fazer com que elas nenhuma esteja numa disposição que nenhuma seja atacada, né, então você vai colocando as rainhas, posicionando ela dentro de um tabuleiro onde nenhuma rainha atacará a outra, né, então é uma forma, né, de representatividade, só que seriam uma quantidade de muitas sequências para você investigar, principalmente se você for tentar desenhar ou mapear esse tipo de solução, né? As soluções, né, no caso, você tem
pode ter várias rainhas, uma por coluna, né? De uma forma que nenhuma ataque a outra, igual eu expliquei anteriormente. A função sucessora é sempre adicionar uma rainha dentro desses quadrados em si, de tal forma que uma rainha não ataque a outra. Então, você vai colocando elas de uma maneira que uma não ataque a outra. Também o tamanho do espaço de estados pode ser 2000, por exemplo, e 57, né? São formas de solução. Então, são problemas que a gente brinca muito na vida real, mas são soluções que que é onde a gente pode abstrair estados, pode abstrair um objetivo inicial e um objetivo final, né? Um estado inicial e um objetivo final, e quais são os passos para chegar naquela solução daquele problema. Lembrando que toda vez que a gente fala quando a gente fala de problemas, né, de roteamento, os problemas de mundo real, por exemplo, os problemas de roteamento de redes, por exemplo, eu quero escolher a melhor rota de um ponto A para um ponto B, né? Principalmente toda vez que a gente vai falar de roteamento, para estudar essa melhor rota, qual a melhor rota, né? Então a gente pode investigar através dessa busca de soluções. Problema de tour, né, em si também, que é o muito conhecido também por alguns como caixeiro viajante, mas lembra muito o turismo também. A ideia é você visitar os pontos pelo menos uma vez, os pontos turísticos, né? E o caixeiro viajante também quer visitar uma cidade de cada vez, só que ele quer encontrar o caminho mais curto, então ele tem mais adiciona mais uma particularidade, né, no problema. O layout de VLSI, né, vocês que são da engenharia sabem a preocupação principalmente de fazer o posicionamento de componentes e as conexões de um chip, mapear de uma forma que você consiga colocar os chips e fazer as conexões de uma maneira que você consiga transmitir ou colocar as informações de uma forma que seja legível, que seja possível também. Então, são coisas que a gente trabalha, né, principalmente, que você pode ter esses problemas no mundo real. O projeto de proteínas, por exemplo, a sequência de aminoácidos, principalmente, para curar algum tipo de doença, isso é importantíssimo, principalmente para esse conceito, né, essas problemáticas, vamos dizer, principalmente nas áreas médicas, né. Então, toda vez que a gente busca uma solução de um problema, a ideia é você percorrer as possibilidades, o que a gente chama de árvore de busca. A árvore de busca, você tem um estado atual, né, e você vai aplicando as funções que você tem. Você sempre vai gerar novos estados. É como se você desenhasse o seu problema e esse problema você aplicando as possíveis soluções. A ideia dele é seguir um caminho e deixar os outros para depois. Esse é o conceito de busca. E a ideia de estratégia, de buscar qual que é o melhor caminho a seguir, aí já é considerado uma estratégia de busca. Por exemplo, a estratégia de busca, por exemplo, que eu falei lá do primeiro exemplo, eu poderia falar que a busca seria por o menor distância entre um e o outro, então seria uma estratégia de busca, então eu ia buscando os menores caminhos, então esse conceito, ou por exemplo, se eu estivesse falando lá de roteadores, eu falaria com o conceito de congestionamento, isso é uma coisa que influencia bastante, onde teria menos congestionado, eu fugiria desses lugares, desses espaços. Então, a busca em si é seguir um caminho, e eu tenho estratégias de buscas para correr, né, cada um desses caminhos. A ideia, toda vez que a gente fala dos grupos de busca, né, a ideia de grafo de estado é uma forma de desenhar, né, uma busca sem informações. Você vai desenhando, só que você não tem muita informação a seguir, você vai abstraindo. Quando você tem informações específicas que auxiliam naquela busca, a gente já chama de heurística, que é um conhecimento prévio que você vai ter daquela informação que você vai tentar trafegar, né? E nesse caso, a gente tem um exemplo de árvore de busca. Voltando para o exemplo lá de Arad, vocês têm essa possibilidade de estado inicial, quer dizer, eu estou em Arad. Quais são as possibilidades que eu tenho?
eu estou, por exemplo, tenho a possibilidade de ir para Sibiu, Timisoara ou Zerinde. Lá, lembrando o mapa, né? Eu vou mostrar o mapa a seguir. Quais são essas outras possibilidades? Então, vocês vão expandindo e vai falando quais são as opções. Por exemplo, eu vou falar que minha árvore de busca vai para, vai, no caso aqui, Arade, vocês estão em Arade, ó. Você viu? Ele veio para Zerinde, Timisoara e Sibiu. É exatamente essas três aqui, ó. Tá? Aí ele vai fazer um exemplo da árvore de busca, onde ele escolheu Sibiu. Então ele veio para cá. Quais são as possibilidades em Sibiu? Lembrando aqui, né? Vocês não vão esquecer que o meu ponto de conexão é Fagaras, é Reminício, né? Virceia. E ele também pode ser a Oradeia, que está aqui acima, e pode ser o próprio Arade. Não se esqueçam que, como ele é uma árvore de busca, eu vou ter que mostrar todas as opções possíveis. Ah, mas é absurdo você voltar? É, mas pode ser que eu esteja tomando um caminho, então eu tenho que desenhar as minhas possibilidades. Aí, por exemplo, daqui de Sibiu, por exemplo, se eu dessas opções, se eu escolhesse, por exemplo, igual eu escolhi Fagaras, né? Então aqui eu desenharia, né, nesse caso aqui, Fagaras, eu desenharia a minha opção, que seria Sibiu novamente, lembrando que eu sempre tenho que desenhar as conexões, e Bucareste. Então aqui estaria Bucareste. Então, aqui eu já encontraria meu destino final. Então, percorrendo esse grafo, por exemplo, dessa árvore de busca, eu chegaria a Bucareste, tá? Me perdoem, porque eu estou escrevendo com mouse, mas aqui é um Bucareste, tá? Um BU de Bucareste. Então, a minha solução. Ah, posso ver as outras opções? Posso, por exemplo. Se de Arade, por exemplo, ele não foi para o Sibiu, eu poderia usar outras opções, eu poderia desenhar, por exemplo, aqui de Arade para Timisoara, ele volta a Arade, né? Lembra que ele volta a Lugoj, né, em si, e de Lugoj, por exemplo, né, aqui, ele tem a opção só de Meládia e voltar de novo para Timisoara. Então, você vai descrevendo as soluções. Percebam que este cara aqui, né, nesse caso aqui que eu desenharia, ele chegaria a Bucareste, né? Porque se a gente for relatando aqui, desenhando essa árvore, é possível que ele chegue em Bucareste. Só que percebam o seguinte, que se a gente vê em cima de uma árvore de busca e vê níveis, né? Aqui eu tenho um nível, aqui eu tenho outro nível, quem vai encontrar a solução mais rápida vai ser essa opção, essa primeira opção que eu desenhei, porque eu já encontraria uma solução mais rápida aqui, se a gente fosse contar a cada caminho daquela busca. Então, é importante fazer essa definição e o desenho dessas soluções para representar. E a árvore de busca é uma desse tipo de informação. A função, no caso de uma árvore de busca, né, geral, né, eu tenho um problema e eu tenho uma estratégia, e ele vai sempre retornar uma solução ou uma falha, né, então ele inicia aquela árvore de busca em cima de um problema e faz um loop, né, se eu não tenho se eu não tenho candidatos, eu expando a árvore, né, para retornar um erro, escolho uma folha, né, e aumento a minha estratégia. Se ele contém, né, o objetivo, então aí ele fala que eu encontrei uma solução e fica fazendo esse loop até eu achar uma solução final para o meu problema. Isso é uma de forma geral, né? Um detalhe importante que a árvore de busca não é equivalente ao espaço de estados, né? A árvore de busca é você modelar as possibilidades, né? Então, toda vez que você desenha uma árvore de busca, é tentar encontrar a solução para um problema. Por exemplo, há 20 estados no estado, lá naquele mapa lá da Romênia, que é o que a gente chama de espaço de estados, mas eu tenho vários caminhos a percorrer, então eu posso ter vários caminhos. Então, a árvore de busca tem o que a gente chama de tamanho infinito. Igual, se eu for começar a desenhar tudo aquilo que eu fui fazendo da árvore de busca, eu teria um tamanho infinito, principalmente porque ele volta para as cidades, por exemplo, onde ele estava. Então, ele tem aquele retorno de voltar, de ver todas as possibilidades em si. Então, só essa é a característica em si. Nós temos a característica de estados versus nós, né? O estado em si é uma representação, o nó tem uma estrutura de dados, que é a parte daquela árvore de busca.
Eu tenho estado no PAI, ação, custo, caminho, profundidade, que é importante. Então, aqui ele tem as características de expandir ou não um nó. A ideia desse conceito de estados e nós, a ideia principalmente da representação que ele possui, tá? Então, o algoritmo geral de busca da árvore, onde ele vai tentar, ou ele insere um nó, ou ele busca e faz remoção, né, de um nó em si, sempre verificando se eu achei o meu estado objetivo, né, em si, então ele encontra a solução. Então, ele vai buscando a melhor solução daquele problema para retornar uma solução ótima daquele problema. Então, o algoritmo geral de busca faz percorre aquelas vários estados, né? O conceito de estratégia de busca principalmente é voltada para o conceito de completude, né, completeza. O algoritmo sempre vai encontrar a solução, se ela existe, né, se existe uma complexidade de tempo, um número de nós gerados, né, quanto tempo eu vou gastar, uma complexidade chamada de espaço, né, o número máximo de nós na memória, a otimização, né, eu achei a melhor solução para aquele problema, então tem todas essas características. A complexidade de tempo e espaço também, a ideia de quantos ramos aquela árvore pode ter, né, o número máximo de sucessores, qual a profundidade, né, igual eu mostrei para vocês o desenho lá do mapa em forma de árvore, né, e o comprimento máximo, né, principalmente para não ser infinito, que é uma grande preocupação. Olha uma grande problemática que pode ter. Se eu fizer uma parte, só isso aqui é uma foto, uma representação, né, de um espaço de estados, por exemplo, do Jogo da Velha. O Jogo da Velha é um jogo que a gente brinca, né, até hoje, onde você colocaria todas as possibilidades possíveis. Quando vocês desenham todas as possibilidades possíveis, percebam como infinito as possibilidades de diversas formas possíveis, né, que você poderia estar desenhando esse grafo de estados em si, de realizar a busca nesse grafo. Então, você tem uma gama de possibilidades muito grandes. Então, o sistema de representação se torna até um pouco mais complexo, porque você tem que representar todas as soluções daquele problema, né? Porém, né, existem vários sistemas de representação, e em cima do problema vocês podem escolher ou não aquela representatividade, né? Existem alguns sistemas de representação, por exemplo, que tem o espaço de estados, né, por exemplo, do primeiro passo de diagnóstico, né, isso lembra um pouco os sistemas especialistas, né, mas a ideia de falar assim, onde está o problema, né, falando de um carro, um problema automotivo, é um problema no motor, é um problema na transmissão, ou um problema no freio, então você vai debugando, né, aumentando as características daquela informação para tentar chegar a um diagnóstico daquele problema. Então, aqui ele faz as perguntas, né, aí ele faz o carro tá da partida, sim ou não, aí se não, eu vou debulhando as informações, né, o motor pega, até chegar, né, num conceito final, né, de bateria descarregada e bateria em ordem. Então, ele aqui não chega, só chega a uma conclusão que você não tem uma bateria com problema, ou tem uma bateria com problema, porém é uma forma de diagnosticar. Muito utilizado, né, se a gente parar para perceber, isso é muito utilizado em sistemas especialistas, que são utilizados principalmente para diagnósticos médicos, nesse caso aí a gente está falando de diagnóstico mais voltado para o conceito de carros, né. Então, nós temos o conceito de busca, o conceito dele se vocês já visualizaram, que é o conceito de estado, né, o ser humano em si, nós temos dois tipos de buscas, né, a busca exaustivas e regras heurísticas, né, o ser humano não usa muita busca exaustiva, ele usa mais regras de julgamento, né, que vai guiar e buscar a forma mais promissora. O conceito de heurística é descobrir, né, e ter um conhecimento sobre aquilo, né, então buscar em cima dos espaços de problemas, né, e buscar uma solução. Então, a busca com a heurística até alguns autores identificam como inteligência, né, quer dizer, eu saber descobrir
E saber mapear o meu problema é o conceito em si, que é dado de inteligência, né? Então, quando eu tenho uma busca com informação, um conceito de heurística, né, eu busco que eu tenha um conhecimento específico, além da definição daquele problema, né? Então, não é o que a gente chama de busca cega, né? Ele é muito mais eficiente, porque eu estou buscando com informações a respeito daquilo. A abordagem geral, eu tenho uma busca pela melhor escolha, né, em si, eu tenho uma melhor solução para aquele problema. Utilizo uma função de avaliação, né, então eu avalio cada nó que eu for criar em si, eu vou expandir aquele nó, principalmente para avaliar a função, e depende sempre da função dessa avaliação para estar, de repente, mudar aquela estratégia, né. Eu posso usar uma função de avaliação para cada nó e só expandir se aquela função for boa ou calcular, né? Então, se aquela solução for representar uma coisa boa. A ideia, toda vez que a gente fala de busca, de melhor escolha, de casos em si, elas nos remetem a busca de soluções, né, em casos especiais, principalmente quando a gente fala nesse conceito de otimização. A otimização nos leva a essa busca, né, de escolha, de soluções, e tem dois casos especiais que a gente pode se tratar nele, é a busca gulosa pela melhor escolha e a busca asterisco, né, em si. São duas características importantes que são trabalhadas, né, que podem ser vistas principalmente no conceito de otimização, né. No caso, busca gulosa, né, pela melhor escolha, é um nome bem representativo, principalmente, mas a ideia dele é que ele usa o conceito, né, de heurística em si, e calcula ele faz um custo, estima um custo, né, até chegar a um objetivo. Por exemplo, voltando para o nosso exemplo do mapa, né, se eu tivesse uma linha reta de N até Bucareste, né, então ele vai buscar fazer a melhor solução de acordo com essa função de, por exemplo, encontrar a melhor solução, né, com um custo em quilometragem, que a gente já falou anteriormente. Então, buscar a solução em cima disso. Então, eu, por exemplo, tenho aqui as distâncias, né, a distância em linha reta, né, para Bucareste, né, no caso, estando em Arad, né, onde ele vai somar aqui todas essas distâncias para chegar em Bucareste. Estando em Bucareste é zero, né, aí ele vai somar todas as distâncias, né, que ele tem aqui e fazer a soma. Então, toda vez que a gente faz essa busca, né, em si, né, pela melhor escolha, por exemplo, eu colocaria ali Arad, 366, Sibiu, né, já aumentaria ali, embaixo seria os quilômetros em si, Fagaras já daria 176 e Bucareste zero. Então, se a gente for desenhando, né, no mapa também e colocando em cima dessa o que a gente chama de busca gulosa, ele também escolheria aquela nossa primeira opção, porque a gente foi visível de executar a opção que aparentemente seria mais curta, e realmente ela foi a mais curta, se somada às distâncias, né, em quilometragem. Então, é isso que é o conceito da busca gulosa, ele de escolher, ser a melhor escolha, no caso, o melhor caminho em si. Só lembrando que, às vezes, pode ser considerado, pode não ser a ótima, né, principalmente porque ela só considera o estado atual, né, então a ideia de minimizar, eu posso ter falsos, que é considerado, por exemplo, falsos inícios, né, por exemplo, de Iácia a Fagaras, né, um conhecimento pode sugerir você ir para uma outra cidade, que pode ser considerado o que a gente chama de beco sem saída, né, se a gente voltar no mapa em si, o conhecimento, às vezes, ali, de minimizar ou fazer algumas coisas, você pode escolher o menor caminho, mas aquele menor caminho não chegar ao objetivo final, né, você pode até entrar, de certa forma, em um loop, né, então, toda vez que a gente fala do conceito de busca, né, de solução, que é essa busca gulosa pela melhor escolha, a ideia é completa,
eu posso entrar em loops, igual eu mostrei para vocês que eu tenho a possibilidade sempre de voltar, né? IASE, por exemplo, aquele IASE neante, então ele vai e volta. O tempo, né? Qual que é uma função para reduzir esse tempo, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com isso. O espaço é sempre manter todas as possibilidades na memória. É ótimo? É considerada ótima? Não. Então aí a gente já leva algumas problemáticas que a gente pode chegar em cima daquilo. Deixa eu ver. Isso. Cuidando do tempo, que eu estou falante demais hoje. Aí nós temos o conceito de algoritmo de busca local, né, onde nós temos muitos problemas de otimização, né, para levar um objetivo. É uma outra forma de solução, né, de problemas, então eu tenho que encontrar um estado objetivo, não me importa a sequência de ação. O que eu tenho são os espaços de estados, né? Eu tenho várias configurações e querendo achar o melhor desenho, a melhor configuração. Aí, nesse caso, a gente usa o que a gente chama de busca local, né? Então, eu mantenho o estado atual e não faço uma árvore de busca, mas eu vou dispondo a informação para achar a melhor solução para aquele problema. Então, ele tem, por exemplo, o exemplo da N rainhas, né? Ele vai movimentando, né? Vai como se tirando uma fotografia, movimentando aquilo, mas eu não me preocupo nesse caso com as ações, né? Ele vai tirando e verificando quais seria a melhor solução para aquele problema, né? Então, são características, gente, que a gente trabalha, principalmente toda vez que a gente mexe com a forma de busca de soluções de problemas, tá? Eu vou parar, a gente continua na aula que vem, eu vou parar a gravação, na aula que vem a gente continua, mas falando um pouquinho mais sobre buscas.